Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga um amém. Amém. Aleluia, Jesus. Vocês não encontram, mas eu ainda estou meio perdido aqui. Vou achar. Aleluia, Jesus. Mateus 9, 23. Diz assim: Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Pai amado, Pai querido, neste momento nós oramos a Ti, Senhor, a favor desta mensagem. Espírito Santo do Senhor, que o Senhor venha comunicar, Senhor, conosco, falar conosco, Senhor, conforme a Tua vontade, meu Pai, nesta noite. Espírito Santo de Deus, manifesta, Senhor, de maneira gloriosa a Tua presença aqui, Senhor, neste lugar. Que a Tua mensagem, Senhor, venha a ser repartida, meu Pai, conforme a necessidade de cada um, meu Pai, de ouvir a Tua voz nesta noite. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, ficar à vontade. Antes de entrar na mensagem, eu quero falar algo aqui que eu quero falar que eu vou trazer essa mensagem, não, os irmãos não levem essa mensagem como heresia. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração, mas eu vou trazer como uma metáfora para cada um de nós. Eu quero contar algo que eu estava passando alguns meses atrás, eu acho que uns 5 meses atrás. E eu estava passando por um processo a qual eu peguei a minha casa, que estava, pastor Ies, edificada na rocha, e eu peguei a casa por inteira e edifiquei ela na areia. E deixei a casa na areia. Meus irmãos sabem, conhecem bem a história de quem está edificado na rocha e do crente que é edificado com a sua casa na areia. E eu peguei a minha casa e edifiquei ela na areia. E um certo dia eu falei para o pastor Jair, peguei o meu celular e mandei mensagem para o pastor e falei: pastor Jair, a partir de hoje eu não sou mais crente. A partir de hoje eu abandono o bar. A partir de hoje eu entrego tudo. Entrego o ministério, entrego tudo. Só que o pastor Jair falou assim: minha filha, não faça isso. Porque é tudo que o inimigo quer ouvir da sua boca. É você falar isso, que não quer mais ser crente. E eu passei, ele falou assim: mas eu vou ficar orando por você. E eu passei 2 meses nesse negócio de não ser mais crente. Eu passava semanas e final de semana, não vinha para a igreja. Só que quando era todo dia de culto, de ceia, eu estava aqui para cear. Porque eu sabia que era a única coisa que ainda estava me mantendo de pé na casa do Senhor na ceia. E eu vinha para cear. Eu sabia que se eu não ceasse, ali eu ia para o mundo. E quando eu passei 2 meses nessa luta, nessa peleja, nessa guerra, quando foi um certo dia, depois de um culto aqui numa sexta-feira, eu chamei os pastores e falei assim: eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. E os pastores oraram por mim. Eu fiquei sentadinha no banco com vocês. E passei esse período de crente de banco. E eu confesso para os irmãos que eu estava achando até bom. Confesso para os irmãos que eu estava achando muito bom ficar aqui. Só que um certo dia eu estava lá na minha casa. Eu estava lavando roupa. E eu estava, nesse dia, eu lavando roupa. Isso era mais ou menos 3 horas da tarde. E o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra no meu coração. E essa palavra, quando o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra no meu
corri, peguei o papel e a caneta, porque já fazia muito tempo que eu tinha ouvido a voz do Senhor. Já fazia muito tempo que eu tinha ouvido a voz do Espírito Santo falar comigo. E eu peguei papel e caneta e comecei a anotar o que o Senhor falou comigo. E o Espírito Santo falou comigo a respeito de Jairo, pastor. Por isso que eu vou trazer isso aqui como uma metáfora. E o Espírito Santo falou assim comigo: Raimara, sabe quem chegou na casa de Jairo? Dessa forma. Eu falei assim: a morte, a enfermidade. Eu falei: enfermidade? Ele falou assim: não. Quem chegou na casa de Jairo não foi a enfermidade. Quem chegou na casa de Jairo foi a morte. Por quê, pastora Magna? Para morrer se precisa de estar enfermo. Quando não é uma morte súbita ali, precisa de se estar enfermo. Você pode ver que você cuida de alguém por anos e anos, até quando chega o final da vida, essa pessoa morre. Só que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração essa mensagem. Quem chegou na casa de Jairo foi a morte, porque a filha dele já estava enferma. E Jairo, ele vai agora tomar uma decisão, porque como pode acontecer na minha, na sua vida, na vida de qualquer pessoa, aconteceu na vida de Jairo. Jairo, ele era uma pessoa entendida da palavra. Ele era uma pessoa entendida, como fala que ele era um dos chefes. Era como se ele fosse um líder ali de alguma igreja naquele tempo. E ali só que ele tem em sua mente que o que ele está passando agora, ninguém pode socorrer ele. O que ele está passando agora, ninguém tem o controle daquilo. Então é por isso que Jairo, ele vai sair e vai de encontro com quem pode. Jairo, ele vai sair da sua casa e vai tomar uma decisão. O espírito da morte está rodeando a minha casa. O espírito da morte está rodeando a minha família. O espírito da morte está rodeando a minha filha. Então agora Jairo, ele vai tomar uma decisão. Ele ouve falar que Jesus ainda faz milagre. E ele vai de encontro com Jesus. E quando ele vai de encontro com Jesus, pastor Elieste, ele chega e pede que Jesus venha até a casa dele. Só que antes que ele termine de falar, chega um da casa dele trazendo a má notícia. Antes dele terminar de falar, chegou e falou assim: não me incomode mais, mestre. Antes dele terminar de falar, pastor Elieste chegou e falou assim: olha, acabou. Não tem mais jeito, não tem saída. Quantas vezes nós passamos por um processo e chega alguém e fala assim: não tem mais jeito, acabou. Quantas vezes você passa por um processo, uma luta, que só você e Deus sabe, e em vez de chegar um e falar assim: tenta mais um pouco, ora mais um pouco, chega um e diz assim: acabou, não adianta mais orar por esse aí, acabou, não tem mais jeito, deixa esse menino de lado, deixa esse marido de lado. Só que Jesus está falando: aquele que pode está no caminho. E quando nós temos a noção de que Jesus está no caminho, de que nós temos que ir ao encontro de Jesus, porque Jesus, ele não é invasor. Jesus, ele não vai entrar na vida de ninguém. Jesus, ele não vai entrar na casa de ninguém para mudar a história. Ele não é invasor. Então, quando nós temos a noção e vamos em busca de Jesus, aí Jesus vem. Só que o que me chamou a atenção aqui, pastor Elieste, é que quando Jesus, Jairo, ele vem e traz Jesus, mas só que quando chega na casa de Jairo, Jesus não entra. O Espírito Santo fala comigo tão forte isso aqui. E aí eu falei assim: Senhor, por que Jesus não entrou na casa de Jairo? O Espírito Santo fala assim para mim: Raimara, lá em casa tem mais ou menos um período desse aqui, bem no lugarzinho onde eu lavo a roupa. E eu sentei ali, o Espírito Santo começou a ministrar comigo essa palavra. Falou assim: Raimara, sabe por que Jesus não entrou na casa de Jairo? Porque a casa estava muito cheia. E Jesus, ele não entra em casa que está muito cheia. Havia uma alvoroço ali dentro. Então, quando Jesus, pastor, chega na casa de Jairo, ele vai dizer assim: não chore, a menina não está morta, mas apenas dorme. Ali ele tem um espírito de zombaria. Sabe aquele negócio que às vezes a gente está com tanta fé no ministério, a gente está com tanta fé no propósito, a gente está, pastor Elieste, com tanta força. Eu vou orar por esse propósito, eu vou orar porque Deus vai fazer um milagre, eu vou orar porque está vindo a cura, eu vou orar porque Deus, eu sei que Deus vai operar um milagre. Aí de repente chega alguém e fala assim: pra que ficar insistindo nisso aí?
acabou, não tem mais jeito. Tem pessoas que zombam da nossa fé dessa forma. Tem pessoas que zombam, dizendo que acabou. Só que Jesus, ele sabe que o espírito de zombaria está na casa. E é por isso que ele vai dizer assim, ó, saiam todos. Saiam todos. E quando Jesus, ele fala assim, saiam todos, e nessa hora o Espírito Santo fala assim para mim, Raimara, eu não entro em casa que está cheia. E eu falei assim, Senhor, mas cheia de quem? Cheia de quem? Raimara, sabe, muitas das vezes a gente vai para a casa do Senhor, ora a Deus em busca de um milagre, mas a gente mesmo não se esvazia para que Deus opere na nossa vida. A gente vai para a casa do Senhor e vai clamando e vai buscando, mas a gente mesmo não dá lugar para que Jesus venha entrar e operar um milagre na nossa casa. A gente vai para a casa do Senhor e passa dias e noites, jejum e oração, mas a gente mesmo não dá lugar para que Jesus venha operar um milagre. Então é por isso que Jesus não entra, porque a casa está cheia demais. E eu comecei a sentir o Espírito Santo falar comigo depois de tanto tempo que eu tinha ouvido a voz do Senhor. O Espírito Santo foi gravando essa mensagem no meu coração. E Jesus não entra na casa porque está muito cheia. E aquilo dali Deus começou a falar comigo, sabe, Raimara? Quando você falou que não ia mais ser crente, sabe quando você falou que não ia mais orar, sabe quando você falou que não ia mais pregar, sabe quando você falou que não ia mais louvar, sabe quando você falou que não ia mais fazer campanha, não ia mais orar por ninguém, deu legalidade. E ele começou a entrar muitas coisas. No lugar da oração, eu pegava o celular e começava ali. O meu trabalho era através da internet e começava. Eu acordava de manhã, eu já pegava o celular e já começava ali a me encher de coisas que Deus não estava nesse propósito. E comecei a me encher de coisas do mundo, pastora Rafaela. E comecei a me encher de querer ganhar mais. E comecei a me encher e crescer o olho e querer mais, querer mais e querer mais. Só que eu queria algo de Deus na minha vida. Mas se eu não esvaziasse, se eu não deixasse de lado tudo aquilo que eu estava fazendo, Deus não ia operar. E ali, o Espírito Santo começou a falar comigo dessa forma. E eu comecei, Aleluia. E eu comecei ali a ouvir a voz do Espírito Santo. Por que ao invés de eu fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu estava dando lugar às coisas do mundo? E o Senhor falou assim para mim, não é mais tempo de ficar buscando as riquezas do mundo. Não é mais tempo de ficar querendo ser algo que nós não somos, pastores, porque nós somos chamados para ministrar o Evangelho. Nós somos chamados para ganhar vidas para Jesus. E o Espírito Santo começou a ministrar isso. Não é mais tempo. Eu até quero entrar, mas tem um morto aí dentro. Deixa eu ressuscitar o morto. Ei, papai! E o Espírito Santo começou a ministrar essa mensagem. Isso há uns 3 meses atrás. E eu comecei a ficar, meu Deus, que mensagem. E eu comecei a anotar tudo, pastora Maia. Porque eu falei para o Senhor, eu digo a partir de hoje, tudo enquanto que o Senhor for ministrando no meu coração, eu vou anotando tudo aqui. E o Espírito Santo começou a ministrar essa mensagem no meu coração. E o Espírito Santo falou comigo. Quantas vezes você não foi na igreja em busca do milagre? Quantas vezes você não foi na igreja em busca de querer mais? Mas só que aqui dentro estava muito cheio.
passamos por algo que o Senhor não está no propósito, pastor Iesh. Eu entrei em um projeto que eu falei assim, Senhor, eu vou fazer uma campanha para isso. Quando foi, irmãos, eu comecei a fazer a campanha, na segunda semana o Senhor me revelou e falou assim, não, eu não quero você nesse propósito, eu quero você nesse. E eu falei assim, Senhor, eu vou continuar na campanha agora no propósito que o Senhor está me dando, no propósito que o Senhor agora está me chamando. Porque, amados, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Deus, ele só vai entrar na casa e começar ressuscitações a partir do momento em que nós se esvaziar de nós mesmos, do eu quero, eu posso, eu sou eu que mando, sou eu que faço. Jesus está dizendo nada. Se eu fechar a porta, ninguém faz. Se eu não cadeado, ninguém entra. Se eu parar o ministério, a porta não se abrir, ninguém mais abre. Jesus está dizendo, sou eu, rei, mamãe, sou ninguém vai dar força própria. O Espírito está dizendo, se eu não levar, o homem não chega lá. É verdade, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, derrama a tua graça, Senhor, neste lugar. E o Espírito Santo, ele se faz presente neste lugar. E ele está falando para pessoas nesta noite: volte a orar no propósito que eu coloquei no seu coração. Volte a orar no projeto para que eu te chamei. Volte a buscar como você buscava antes. Porque se não buscar, o Senhor está falando. Tem vidas aqui que precisam ser ressuscitadas de dentro para fora. Precisa de voltar a sentir a presença de Deus. Precisa de voltar a sentir a intimidade com o Espírito Santo. Tem quanto tempo que você não ouve mais a voz do Senhor falando com você? Tem quanto tempo que você não está lá nos seus aposentos e não sente vontade de orar? Tem quanto tempo que você não está mais na sua louça e você não sente aqui queimando aqui dentro a voz do Espírito Santo falando, eu quero falar contigo. Tem muita coisa na casa que Jesus precisa botar para fora. Mas o Senhor só vai botar para fora quando você der lugar. Jesus não é invasor. Jesus não é invasor. Ele só vai mandar que saia tudo aquilo que não agrade a Ele. Porque quantas vezes, pastor, nós oramos no propósito e dizemos assim: Senhor, tira de mim tudo aquilo que não tem te agradado. Mas a gente mesmo bota para dentro. Senhor, vai tirando tudo aquilo que tem impedido a oração chegar até ti. Mas a gente mesmo pega e fala assim: não, eu vou ficar bem aqui. Deixa que a gente mesmo pega, pastora Rafaela, o que tem afastado nós de Deus e coloca ali como prioridade. A gente não dá prioridade ao Espírito Santo, a gente dá prioridade mais àquilo que nos afasta de Deus do que aquilo que nos aproxima de Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. E é isso que tem nos afastado do Senhor. Quando eu fui meditar nesta palavra e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração essa mensagem, aquilo que nós colocamos para fora, para dentro, que deixamos entrar para dentro de nós, é o que nos afasta de Deus. Aquilo que nós, muitas das vezes, nós até oramos para Deus tirar. Senhor, tira de mim, Senhor, aquilo que eu fui orar, irmãos, para Deus tirar de mim aquilo que estava me afastando dele. Eu fui orar, sabe como que eu entendi, pastora? Que Deus tirou de mim o que estava me afastando dele. O celular deu problema. E aí o celular deu problema. Eu falei assim: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E eu não me plantei nenhum pique, irmãos. Eu não fiquei, sabe, eu digo, agora eu vou ter tempo mais para Deus, né, pastor Rafael? Porque o celular deu problema. Eu estava tão apegada, irmãos, com o celular, com o trabalho na internet, tanta coisa, que eu digo, aí
O celular deu problema, eu orei para Deus tirar de mim o que estava me afastando dele. Primeiro, o celular deu problema. Aí eu fiquei lá quietinha. Só que aí o meu esposo foi lá e mandou arrumar o celular. Acho que passou uma semana toda, ele foi lá e mandou arrumar o celular. Isso, irmãos, quando Deus abençoou, que meu esposo arrumou o celular, eu falei assim: Senhor, agora eu entendi o mistério. O Senhor pode ficar tranquilo, que eu não uso mais esse celular dessa forma aqui. O Senhor pode ficar tranquilo, Jesus. Não é, irmãos, que eu não quero ficar sem o celular. É porque eu entendi o que estava me afastando de Deus. Muitas das vezes nós pedimos para Deus tirar da nossa vida o que nos afasta dele, mas nós mesmos pegamos aquilo que nos afasta e colocamos aqui. A gente não quer desapegar. Sabe por quê, pastora Maicon? Porque às vezes desapegar de algumas coisas dói pra gente. Dói pra gente. Só que o Espírito Santo de Deus ele sabe o que é o bom para a nossa vida. Deus ele sabe o que é o melhor, pastora Rafaela, para a nossa vida. Deus ele sabe que às vezes aquela amizade que Deus afastou de nós, ele sabe que nós vamos sentir falta, ele sabe que vai doer em nós, mas ele sabe que era aquilo dali que estava atrapalhando o nosso ministério, pastor. Então é por isso que ele tira. E eu fiz um propósito com o Senhor. Esse celular dessa forma que eu não uso mais. E aí eu falei assim: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe trabalhando através da internet, mas eu vou criar um canal no YouTube, eu vou criar um canal de oração para que eu possa abençoar vidas de outras pessoas e colocar a mensagem lá. Esse vídeo está sendo gravado, mas é para o YouTube, viu? Não é para me querer me engrandecer, é para que possa abençoar a vida de outras pessoas. Assim como Deus está falando com você aqui neste culto hoje, Ele pode falar com alguém através da internet. Aleluia, Jesus. E eu comecei a sentir a presença de Deus desta forma. Glória a Deus. E aí Deus foi começando a ministrar novas mensagens na minha vida. E eu comecei a escrever tudo. Só que eu falei assim: eu vou trazer essa mensagem na igreja. No dia que eu tiver a oportunidade de pregar ali, eu vou trazer essa mensagem na igreja. E eu fiquei até pensando: será porque Deus não me deu só essa, Deus me deu mais? Né? E eu fui pedir a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? O que o Senhor quer que eu transmita para a tua igreja? E o Senhor falou no meu coração: vá lá e prega o que você passou. Vá lá e prega o que você viveu. Porque muitas das vezes, irmãos, Deus não faz a gente passar só para ficar, para a gente empurrar para debaixo do tapete. Deus faz a gente passar para que outras pessoas venham ouvir e ser, o nome do Senhor venha ser glorificado. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu já quero estar louvando o Senhor comigo. Amém. E depois assim, nós vamos fazer uma oração. Amém. Aleluia. E a minha oportunidade está encerrada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus.